Olá, internautas da TV 247, aqui é Juca Simoná para mais um boletim de notícias da TV 247. O John Lennon, ele completaria 80 anos se ele estivesse vivo hoje. Ele, que é um ex-integrante dos Beatles, nasceu em 9 de outubro de 1940, durante um bombardeio, durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio na cidade em que ele nasceu, que é Liverpool, uma cidade industrial, lá da Inglaterra, o John Lennon sendo ele mesmo uma pessoa que é oriunda da classe trabalhadora inglesa. E assim como vários jovens da classe trabalhadora inglesa e norte-americana, ele, desde jovem, ele começa a aprender instrumentos e formar banda com seus amigos de bairro, seus colegas de escola, e vai adentrando no rock and roll, que na época era um verdadeiro sucesso entre a juventude, porque quebrava aí alguns requisitos da música um pouco mais conservadora, com aquele dinamismo do rock and roll, e assim por diante. Ele conhece, nessa época, que ele é mais jovem, as pessoas com quem ele formaria em seguida os Beatles, que, como todo mundo sabe, foi um verdadeiro sucesso mundial durante os anos 60, compôs aí músicas que até hoje são ouvidas pelos jovens, pelas pessoas mais velhas, as pessoas que vivenciaram aquele período e várias gerações seguidas, né? O John Lennon, além disso daí, ele também pode destacar ele por uma questão política também. Além de ser um compositor genial, ele também era um militante, um ativista político contra a guerra no Vietnã que estava acontecendo. De uma certa forma, pode-se dizer que ele foi um porta-voz de tudo isso que estava acontecendo. Nos Beatles, ele iniciou fazendo músicas mais dançantes, falando de amor, falando de coisas mais cotidianas, e lá para o final dos anos 60, com a crise que estourou com maio de 68 e várias outras lutas que estavam acontecendo ao redor do mundo, o John Lennon ele é responsável pela música Revolution, dos Beatles, que trata dessa conturbação da época. Ele também é responsável pela música All You Need Is Love, que é meio que um hino contra a guerra no Vietnã e a guerra no geral, né? E em seguida, depois da separação dos Beatles, o John Lennon, inclusive, ele vai aprofundando essa militância política dele. Ele começa a fazer com a sua segunda mulher, que ele estava na época, Yoko Ono, vários bed-ins, como eles chamavam, que eles iam para várias cidades, onde eles realizavam protestos, deitados numa cama, trazendo jornalistas, trazendo a imprensa, trazendo ativistas também sociais e políticos para denunciar a guerra no Vietnã. Nesse período, ele compõe a música Give Peace a Chance, compõe Working Class Hero, Power to the People. Ele também se destaca em seguida por a música que provavelmente é a mais famosa dele até atualmente, que é Imagine, que é meio que um hino para uma sociedade mais justa, sem propriedade privada, né, que nem ele coloca na música. E essa militância dele vai se aprofundando durante os anos 70 também. Ele se muda para os Estados Unidos, começa a fazer contato com diversos militantes da época, como Abe Hoffman, por exemplo, que tinha liderado Maio de 68 nos Estados Unidos, e ele também começa a ter ligações com os Panteras Negras, um partido da população negra que lutava contra a violência policial nas comunidades negras dos Estados Unidos. Inclusive, ele traz o presidente desse partido, Bob Seale, para falar sobre os Panteras Negras, falar da luta contra o racismo na rede de televisão. Ele, como sendo um Beatle, né, uma pessoa que tem um sucesso mundial, ele começa a dar voz para essas pessoas e mostrar que para quem não estava chegando essa informação, que todo o movimento estava acontecendo, um movimento de luta política. Em seguida, também, você tem, aí nessa parte de carreira solo do John Lennon, você tem música falando sobre a opressão da mulher, falando sobre a opressão da classe operária, falando sobre a luta da Irlanda pela independência e da repressão do governo britânico, esses manifestantes, né, na música Sunday Bloody Sunday, que inclusive é uma música que depois ela influencia a banda de rock irlandesa U2 a lançar uma música com o mesmo nome, falando sobre o mesmo tema, que foi o Domingo Sangrento, na Irlanda, em que o governo assassinou diversos manifestantes que estavam lutando pela independência política do país. Ele faz uma música
sobre Angela Davis, que tinha sido presa arbitrariamente lá nos Estados Unidos, faz música também contra o genocídio em Arica State, é uma espécie de Carandiru lá nos Estados Unidos, em que presos presidiários fizeram uma rebelião e foram brutalmente assassinados pelas forças de repressão, né? Então, ele se solidariza com os presos de lá, denuncia a chacina que ocorreu. Ele também faz um comício em defesa da liberdade política do militante e poeta John Sinclair, que é uma pessoa que foi presa por posse de drogas, mas num processo totalmente fraudado, em que o FBI estava espionando ele, com várias mazelas aí que eu acho que não cabe falar aqui, mas que John Lennon vai nesse comício e com a pressão popular que ele fez, o governo Nixon, na época, é obrigado, inclusive, a liberar o militante da prisão. Ele que tinha pego 10 anos, né, tinha sido condenado a 10 anos. E, a partir desse momento, o governo dos Estados Unidos começa uma política de perseguição ao John Lennon. Tem um documentário chamado USA versus John Lennon que mostra claramente isso. O compositor começa a ser espionado pelo FBI, seguido, e aí, para conseguir deportar ele do país, arrumam um processo que tinha ocorrido contra ele lá na Inglaterra por posse de drogas, num processo também em que vários requisitos legais não foram respeitados, como, por exemplo, invadiram a casa dele, não foram com mandado e assim por diante. E aí, assim que ele é deportado, e começa essa pressão em cima dele, o John Lennon ele dá uma parada, assim, um pouco na música política, vai parando aos poucos, ele começa a ter uma série de crise pessoal também, tem um momento que ele se separa da Yoko Ono, e em 75 ele diz que para definitivamente a música, e só volta depois 5 anos seguintes, em 1980. Ele volta nesse período aí, entre isso tudo, para os Estados Unidos, volta a morar em Nova York, e ele começa a produzir novas músicas, para lançar novos álbuns e assim por diante. E aí, 2 meses após ele completar 40 anos, né, em 9 de outubro de 1980, ele é assassinado por Mark Chapman, que até hoje está preso por conta disso, em frente ao portão da sua casa, ali perto do Central Park, em Nova York, no dia 8 de dezembro, por 5 disparos de revólver. E aí o John Lennon morre, é uma comoção gigantesca para uma boa parte da população, né, porque ele foi um porta-voz de uma juventude ali no início dos anos 60, de uma juventude no final dos anos 60, e de adultos nessa mesma época, nos anos 70 também. E até hoje, né, pessoas jovens, adultos, pessoas que nasceram nos anos 80, 90, se inspiram muito nele, mas imagina na época. John Lennon, com 40 anos, é assassinado, gera uma grande comoção e tudo mais. E uma coisa que é muito interessante é que ele sempre é lembrado agora como o John Lennon, não só o Beatle, mas também o John Lennon, o militante político que ele realmente foi, né? Então é isso por hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o link nas redes sociais, se inscrever na TV 247